Olá, hoje vamos dar início ao nosso segundo bimestre e vamos começar a estudar hoje cinemática. Cinemática é uma parte da física clássica que estuda os movimentos, a velocidade e o tempo. Então, cinemática é o movimento uniforme. O estudo do movimento. A importância do estudo do movimento dos corpos pode ser percebida em diversos eventos do nosso cotidiano, como uma viagem de ônibus, uma viagem de carro e uma viagem a pé. Trajetória de naves também, né? Trajetória de foguetes e as trajetórias das naves espaciais também, das sondas espaciais. E também ela pode ser percebida também no deslocamento dos trens, dos metrôs, né? Nas ferrovias, nas metrovias. Deslocamento de animais, né? Os animais migratórios, tipo aves, baleia, gafanhotos também. Então o deslocamento desses animais também é percebido no movimento uniforme. A área da física que estuda o movimento dos corpos é chamada de mecânica. Então, a parte da física da mecânica se dividiu em três partes, que é a cinemática, a dinâmica e a estática. Então, a gente vai começar primeiro com essa cinemática, estudando o movimento uniforme. Então, o movimento uniforme é o deslocamento que ocorre em linha reta e com velocidade constante. Assim, percorrer distâncias iguais e intervalos de tempos iguais. Então, nunca diferente. Referencial é um corpo, uma posição de referência utilizado para identificar um corpo se está em movimento ou está em repouso em relação ao referencial. Aqui eu dei um exemplo de um bonequinho aqui que está em repouso e outro bonequinho aqui que está em movimento em relação a esse aqui. Ó. Em relação a esse aqui olhando para lá, que lá está em movimento. Em relação a alguém lá fora do universo, lá fora do nosso planeta Terra, olhando para cá, vai ver que esses dois aqui estão em movimento. Não esse aqui parece estar parado, mas em relação a alguém que está lá fora do espaço, está olhando para cá, está vendo que nós estamos em movimento, porque a Terra encontra-se em movimento, em rotação ao Sol, né? Em translação, quer dizer, em translação ao Sol, não em rotação em si próprio, mas em translação ao Sol nós estamos em movimento. Trajetória é um lugar geométrico das diversas posições ocupadas por um corpo em movimento em relação referencial. Então, isso aqui é uma trajetória. Diversos locais de posições que ele ocupa, então é chamado de trajetória. Está aqui na trajetória 1, passou para a posição 2, posição 3, posição 4 e assim sucessivamente. O espaço é uma grandeza escalar que permite localizar um ponto material em que trajetória conhecida possui e a origem e a orientação dele. Né? Então aqui, ó, esse carrinho aqui está em qual origem ou trajetória no espaço? Tá na posição aqui no espaço aqui, na posição de 52 km. Então fica fácil para conhecer, né, a localização geométrica dele aqui. Então isso aqui é chamado de espaço, é o local onde que ele está. Ou ele chegou aqui ou ele está partindo daqui. Então ou chegou no quilômetro 52 ou está partindo do quilômetro 52, mas ele está no quilômetro 52, ele localiza-se aqui. É o espaço dele, o local onde que ele se encontra. Exemplo sobre referencial. Um professor de física, durante as suas aulas, ele perguntou aos alunos: por que podemos dizer que estamos todos em movimento, mesmo que sentados em nossas cadeiras? Por que podemos dizer, né, que estamos em movimento, mesmo sentados na nossa cadeira, estamos em movimento? Aí, ao dar a resposta correta, um dos alunos disse: porque o Sol sempre é o referencial adotado, uma vez que o corpo mais massivo do sistema solar, então estamos executando o movimento de translação com a Terra. Porque se adotarmos um referencial no espaço como a Lua, a Terra estará em movimento e nós nos movimentamos com os planetas. Porque a Terra executa o movimento de translação ao redor do seu próprio eixo. Porque nada pode permanecer totalmente parado. Então a resposta aqui, ó, letra B. Porque se adotarmos um referencial no espaço, como a Lua, ou seja, a pessoa está lá na Lua, a Terra estará em movimento e nós estamos movimentando com o planeta, junto com o planeta. Então, se a pessoa estiver lá na Lua olhando para a Terra, vai pensar assim: aquele pessoal ali não está parado, eles estão em movimento. Mesmo sentado numa cadeira, a gente está em movimento, porque a pessoa está lá na Lua, está olhando para a Terra. E a Terra encontra-se em movimento, que é chamado de movimento de translação em volta do Sol, né? Então, a resposta correta era essa, porque se adotarmos referencial no espaço, como a Lua, né? Ou seja, o exemplo da Lua, estaremos em movimento e nós estamos movimentando com o planeta. Então, esse é um dos exemplos de referencial.
Deslocamento escalar ΔS e a distância percorrida. Vamos fazer um comparativo entre o deslocamento escalar e a distância percorrida, ver a diferença entre um e outro. O deslocamento ΔS é uma grandeza escalar que representa a variação do espaço de um corpo em uma trajetória, em um certo intervalo de tempo, né? Então aqui o deslocamento então aqui é saindo do ponto A e chegando ao ponto B, ou seja, a menor distância aqui, né, que é essa linha reta. Ele é representado por ΔS igual ao espaço final menos espaço inicial. Então é sempre o espaço final menos o espaço inicial. A distância percorrida é a soma dos modos do deslocamento parciais realizados por um corpo. No caso do corpo realizar um movimento em um único sentido da trajetória, a distância percorrida corresponde ao modo de deslocamento escalar nesse trajeto, né? Então aqui a distância percorrida é a maior distância que tem, ou seja, é como se estivesse andando numa rua. A rua, eu quero chegar de um ponto a outro, não tem como passar por cima das casas, né? A não ser que você vá de avião ou de helicóptero. Aí dá para você andar em linha reta, aí você vai passar pelo deslocamento. Mas como a gente está trabalhando com a distância percorrida, não tem como eu passar por cima das casas. Então eu tenho que seguir uma rua A, descer pela rua B, seguir pela rua C e assim por diante, até chegar na minha casa. E aqui não, no deslocamento ele pega a menor distância possível, né? E aqui não, aqui ele tenta fazer o trajeto completo até chegar aqui. Então o deslocamento é uma distância menor, a distância percorrida não, já é um espaço maior até chegar no ponto que você está querendo. Intervalo de tempo é a variação do tempo final com o tempo inicial, né? Então, o intervalo de tempo é esse, é o tempo final menos o tempo inicial. Então, a velocidade escalar. A velocidade escalar, ou velocidade escalar média, ela expressa a velocidade que se fosse constante, ou seja, ocasionada no mesmo deslocamento escalar sofrido pelo corpo, no mesmo intervalo de tempo considerado. Então aqui a velocidade escalar é definida por essa forma aqui, a velocidade média ela é igual a ΔS por ΔT. Lembrando que o ΔS é o espaço final menos o espaço inicial, né? Da onde que ele sai, da onde que ele chegou e da onde que ele saiu. E o espaço de tempo é o tempo final menos o tempo inicial, ou seja, o tempo que ele chegou menos o tempo que ele partiu, que ele saiu, né? Então temos aqui a variação da velocidade, quer dizer, a velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. Então a gente chama de velocidade média o espaço pelo tempo. O movimento retilíneo uniforme, né, que é o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, ele é caracterizado pela uniformidade do espaço em intervalos de tempos iguais, né? Então, mesmo que seja uniforme, né, o espaço, aí os tempos, mesmo que ele varie, a velocidade seja sempre constante. A velocidade não vai variar, não vai mudar. Mesmo que o espaço e o tempo seja diferente, aparentemente diferente, as velocidades são iguais. Vamos ver um exemplo aqui na frente. Observa o exemplo. O que o rapaz percorre espaços iguais e tempos iguais, ele leva 2 segundos para percorrer a cada 10 metros. Ou seja, quando está a 10 metros, se passaram 2 segundos. Então, quando se passar 20 metros, passou 4 segundos. E quando se passar, e assim sucessivamente, né? Vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Temos que a velocidade média é Vm e a variação do espaço ΔS e a variação do tempo ΔT, né? Então aqui no primeiro instante aqui é zero, né? Então o espaço aqui é zero dividido por zero, então a velocidade média aqui é zero, está parado. Nesse instante aqui, ó, temos 10 metros e passou-se 2 segundos. Então qual foi a velocidade média dele? 5 metros por segundo. Então o espaço aqui pelo tempo. Nesse segundo instante aqui, ó, foram 20 metros e gastou 4 segundos. Então 20 dividido por 4, 5 metros por segundo. Nesse segmento aqui é a mesma coisa. 30 dividido por 6, 5. Então 5 metros. Viu que a velocidade é sempre constante? Então nesse aqui também tem que ser 5 metros para ser constante. 40 dividido por 8, 5. Então, mesmo que sejam espaços diferentes, aparentemente diferentes, tempos diferentes, a velocidade não muda. Isso é chamado de movimento uniforme, ou seja, o movimento é sempre uniforme, sempre constante, porque ele segue esse mesmo padrão. Então, isso é chamado de movimento uniforme. Ok, uma observação é essa aqui, para converter metros por segundo para quilômetro por hora ou quilômetro por hora para metros por segundo. O maior problema dos alunos são esse aqui, não saber converter
metros por segundo em quilômetro por hora ou vice-versa, né? Então, a gente usa sempre essa regrinha aqui, ó. Primeiro, vamos entender de onde que vem metros por segundo, quilômetro por hora. Já sabemos que a unidade de medida da velocidade é metros por segundo, quilômetro por hora. Já sabemos que isso é fato, né? Então, aqui no sistema internacional, que é o padrão dele, é metros por segundo. Isso aqui é o padrão, que é bem conhecido, né? Mas no velocímetro do carro, da moto, sempre vem quilômetro por hora, né? A gente conhece como quilômetro por hora. Mas a gente trabalha, geralmente, nos exercícios, a gente trabalha metros por segundo. Então, tem que saber fazer essa conversão. Ou seja, converter metros por segundo para quilômetro por hora ou vice-versa, né? Uma das regrinhas é essa aqui, ó. Primeiro, para conhecer o que é, da onde que surgiu esse metros por segundo, quilômetro por hora, surgiu aqui, ó. Vamos a uma regra simples aqui, então. 1 hora equivale a 3.600 segundos. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, 1 dividido por 1 dá 1. Aí, quilômetro dividido por hora vira quilômetro por hora. Então, aqui já achamos o 1 quilômetro por hora. Agora, chegando em metros por segundo. 3.600 dividido por 1.000, então 3.600 segundos dividido por 1.000 metros, então deu 3,6. Então, 3,6 metros por segundo. Então, 1 km por hora equivale a 3,6 metros por segundo. Então, daqui que surgiu essa conversão. Então, eu quero converter aqui metros por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Eu estou em quilômetro por hora, quero transformar em metros por segundo, então divide por 3,6. Você chega aqui, ó. Quero vir para cá, multiplica. Para cá, divide. Um exemplo é esse aqui, ó. Eu tenho 90 km por hora, quero transformar em metros por segundo. Então, para transformar, então divide, né? Então, quilômetro por hora tem que dividir por 3,6 para chegar aqui. Então, 90 km por hora dividido por 3,6, 25 metros por segundo. 144 km por hora divide por 3,6, 40 metros por segundo. Agora, o inverso aqui. Eu estou com metros por segundo, quero chegar em quilômetro por hora. Então, 35 metros por segundo, está aqui, metros por segundo. 35 metros por segundo, multiplica por 3,6, chegou em km por hora. Então, aqui é a conversão. Então, isso aqui é para converter metros por segundo, km por hora. Aí usa-se essa regrinha básica aqui, tá? Então, vamos ao exemplo aqui para a gente compreender melhor. Exemplo de velocidade média. Um carro sai do quilômetro 130, então ele estava aqui, ó, no espaço 130. Um carro sai do quilômetro 130 às 15 horas. E chega até o quilômetro 220 às 16 horas. A pergunta é, qual a velocidade média desse veículo em quilômetros por hora e em metros por segundo? Ele quer saber qual que é a velocidade dele. Ele quer saber em duas categorias aqui, em quilômetros por hora e metros por segundo. Dois tipos de velocidade aqui, então tem que fazer aquela conversãozinha. Já que aqui estamos em quilômetro, aqui estamos em hora, vamos saber que vai terminar em quilômetro por hora o nosso cálculo, né? Então aqui vamos coletar os dados da questão. Então temos aqui a velocidade média que está procurando, a variação do espaço aqui, do tempo aqui. O tempo final dele é 16, né, que chegou a 16, o tempo inicial às 15. Agora a variação do espaço aqui, temos o 130 e temos o 220. O espaço final dele aqui é o 220, né, e o espaço inicial 130. Então aqui já temos nossos dados principais aqui, só basta jogar na fórmula, né? Na fórmula aqui, ΔS por ΔT, sabemos que o ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Sabemos também que o tempo aqui é o tempo final menos o tempo inicial. Então, basta colocar na fórmula. 220 menos 130, 16 menos 15. Então, 220 menos 130 deu 90. 16 menos 15 deu 1. 90 dividido por 1, 90. Então, deu 90 km por hora, então, esse cálculo aqui. Só que ele quer em km por hora e metros por segundo. Quilômetros por hora nós já temos, agora tem que achar o metros por segundo, né? Vamos usar aquela regrinha básica lá, né? Aqui, ó, a conversãozinha aqui. Então, 90 km por hora, então, divide por 3,6, chega aqui, né? Então, dividindo por 3,6, 25 metros por segundo, essa é a resposta. O exemplo 2, para a gente fixar melhor. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva elas descerão o rio Tietê, né, até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 km. Sendo a velocidade dessas gotículas de chuva 4 km por hora, a velocidade da água, né, percorrendo o espaço mencionado, será cumprido em aproximadamente quantos dias? Então, para ele cumprir esses 1.000 km aqui, ó,
uma velocidade de 4 km por hora, ele vai gastar quantos dias aqui, hein? Essa é uma perguntinha meio cabulosa, mas vamos nela. Então vamos coletar os dados aqui então. Temos velocidade média 4 km por hora, velocidade. Temos o ΔS que já veio pronto. Como não tem dois espaços, então o ΔS já está pronto. Então 1000 km por hora, quer dizer 1000 km, desculpa aí. E precisamos achar o tempo, né? Então vamos jogar naquela formulazinha básica, ΔS por ΔT. Aqui não vamos utilizar essa aqui não, porque não temos o tempo é um puro, né? Estamos procurando. E o ΔS já veio pronto, então não precisa usar ele, então vamos tirar ela fora. Vamos continuar aqui, vamos jogar os dados aqui então. ΔS é 1000, velocidade é 4 km por hora. Então uma multiplicação cruzada aqui simples. Então multiplicando aqui deu 4 ΔT e 1000 vezes 1000. Está multiplicando, passa dividindo, né? Então 1000 dividido por 4, ó, 1000 km dividido por 4 km por hora, corta quilômetro por quilômetro, né? Cortando esses dois aqui, sobra em hora, né? Então 1000 dividido por 4 deu 250 horas. Mas aqui está em dias, né? Um dia tem quantas horas? Um dia tem 24 horas. Então vamos dividir isso aqui por 24. 250 dividido por 24 deu 10,41. Esse 41 aqui a gente pode multiplicar ele, né? Multiplicando ele por 24, então deu mais ou menos 10 dias. Então a gente pode até cortar isso aqui fora, pegar só o valor inteiro aqui e já acho o total lá. Então deu mais ou menos 10 dias para chegar lá, percorrer esses 1000 km. Né? Vamos para o exemplo 3 aqui. No exemplo 3 diz, uma moto com velocidade de 108 km por hora, ele passa pelo ponto A. Então, ele veio vindo aqui, ó, saiu daqui e passou pelo ponto A. Então, a velocidade de 108 km por hora. Então passou pelo ponto A a 110 metros. Está localizado a 110 metros de distância. Ponto A. A 20 segundos. Então ele saiu da origem aqui, passou pelo ponto A, localizado a 110 metros, né? Gastou 20 segundos nesse espaço aqui, ó. 20 segundos. E ele chegou aonde? Chegou ao ponto B. Chegando ao ponto B, localizado a 260 metros de distância. A pergunta é, qual foi o tempo percorrido, então, do ponto A até o ponto B? Ele não quer saber da origem aqui, não. Ele quer saber o tempo que ele gastou daqui até aqui. Então, uma coisa interessante aqui é que você tem que olhar o seguinte, 20 segundos está em segundos, 110 metros está em metro, 260 em metro, e aqui temos quilômetros por hora. Esse aqui já é um detalhe, você tem que fazer uma conversão, converter isso aqui então para metros por segundo. Então, vamos coletar os dados aqui. 108 km por hora temos que converter, então dividindo por 3,6, 30 metros por segundo. Então aqui a velocidade foi de 30 metros por segundo, essa moto. Então o tempo aqui é o que nós estamos procurando, é o tempo final dele, o tempo que ele chegou aqui é o tempo final. Então esse T sozinho aqui chama de T final. Esse T com a bolinha é T inicial. Então já temos aqui, ó, que 20 segundos ele passou aqui. E agora a variação do espaço aqui, 260 metros foi o espaço final dele e 110 foi o espaço inicial. Então, agora podemos jogar naquela formulazinha básica. Então aqui temos já o espaço final menos o espaço inicial, o tempo final menos o tempo inicial. E temos a velocidade aqui que é de 30 metros por segundo. Tá? 30 metros por segundo. Então aqui já podemos subtrair essa parte de cima ali, né? 260 menos 110, 150. Agora tem que multiplicar cruzado aqui. Multiplicando cruzado temos... aqui já dá para fazer aquela distributivazinha, né? Que é o 30 vezes T, 30T, 30 vezes 20, 600. Então aqui 30T menos 600. O 600 está negativo, vem para o segundo membro positivo, né? Então fazendo a soma aqui, 750. Esse 30T aqui, que é o do tempo, está multiplicando, então ele passa dividindo. 750 dividido por 30 deu um total de 25 segundos. Então o tempo que ele passou aqui foi de 25 segundos. Então ele saiu daqui até aqui, ó. Gastou 25 segundos para chegar aqui, no próximo espaço dele foi 260 metros. Então é isso, grava aí bem essas formulazinhas, esse passo a passo para vocês fazerem. Vamos para o exemplo 4 aqui para a gente fazer a inversão disso aqui. Uma partícula foi lançada da marca 170 metros, lançada daqui, no intervalo de tempo de 14 segundos. Ele passou aqui e estava em 14 segundos.
e levou 28 segundos para chegar até aqui, ó, para atingir esse ponto aqui. Atingir esse objeto que encontrava-se a uma distância x. Então, a distância que ele chamou de x, o espaço final que ele chamou de x. Sabendo que a velocidade de lançamento foi 18 metros por segundo, então a velocidade aqui foi 18 metros por segundo. Calcule a distância final, ou seja, o espaço final aqui é percorrido por essa partícula. Então, o mesmo esqueminha lá anterior, né? Só que aqui ele já te deu uma velocidade já completa, né? Não precisa mexer nela, não. Não precisa dividir por 3,6, não, porque ela está pronta, tá? Como aqui está em metro, aqui está em segundo, então aqui está em metro por segundo. Está tudo pronto, não precisa trabalhar, não precisa converter nada ali. O tempo aqui final, o tempo inicial já temos, né? Que o tempo final foi de 28 segundos, o tempo inicial foi de 14. O espaço aqui final nós estamos procurando, o espaço inicial foi de 170 metros. Então ficou fácil, né? Joga naquela formulazinha simples. E aqui jogando os dados aqui, temos x menos 170, x aqui é o espaço final, né, que a gente está procurando. Faz a subtração aqui primeiro para facilitar, agora faz a multiplicação cruzada, né? Nessa multiplicação cruzada temos x menos 170 vezes 1, fica x menos 70, x menos 170. E 18 vezes 14, 252. Esse aqui está negativo, vem para o segundo membro positivo, né? Então aqui vendo positivo, faz a soma e terminou. Não precisa fazer mais nada, já conseguiu chegar ao resultado final, beleza? Então é isso, pessoal. Bom estudo a todos e fazer as atividades com base nesses exemplos aí, você vai se dar bem, tá? Ok? Bons estudos a todos e até a próxima. Tchau!